Em abril do ano passado, a Stephanie ela seguia para o trabalho quando bateu de moto contra uma colheitadeira que cruzava a rodovia entre Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis. O acidente foi em abril, ela tinha casamento marcado para maio e precisou de uma operação para ser salva. A Stephanie realizou uma cirurgia inédita no Brasil para reconstruir a face, que foi realizada aqui no Hospital Evangélico de Londrina. O doutor Daniel e a Stephanie estão aqui para contar para a gente, então, essa história. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada. Deixa eu pegar na tua mão, cirurgia inédita, né? Stephanie, seja bem-vinda. Obrigada por vocês estarem aqui para contar para a gente, então, essa história. Doutor, por que essa cirurgia foi inédita no Brasil? Como que isso aconteceu? Como que a história da Stephanie chegou até o senhor? Conheci a Stephanie num estado bem grave no hospital. Eu fiz parte da primeira cirurgia dela, junto com o Dr. Bruno Zuccoli, da neurocirurgia. Outro colega, Dr. Ricardo Navarro, estava junto também, bucomaxilofacial. E no primeiro momento, o que a gente tinha de maior importância era salvar a vida da Stephanie, diminuir o número de lesões, diminuir o número de sequelas, mas a gente já sabia na primeira cirurgia que iam ficar sequelas de deformidades de face, sequelas visuais ainda, porque o acidente dela foi muito grave. A gente recebeu uma paciente com quebra-cabeça e a gente tem a impressão 3D dela aqui, se puderem focar. Esse quebra-cabeça faltavam peças, tá? Foi tão grave o acidente dela que pedaços do crânio dela, dos ossos da face ficaram no local do acidente, tá? Então a gente já sabia que ia ser um trabalho grande. E aí vem toda a pesquisa. E eu acho que na vida as coisas não acontecem por acaso. Meu tema de mestrado e doutorado em cirurgia bucomaxilofacial foi exatamente esse, por uma ironia ou não do destino. E aí foi pesquisar bastante e ver o que a gente ia poder ter para conseguir reconstruir esse quebra-cabeça da Stephanie. E aí todo mundo está perguntando, mas por que foi tão inédita essa cirurgia? Essas impressões 3D, hoje em dia, a gente tem em casa impressoras. Isso aqui, então, é a face da Stephanie. Como ficou, então? De um lado como ela estava e do lado agora... Então, vamos mostrar aqui como estava. Estava assim, tá? Bem deformado, com vários problemas aí, causando problemas funcionais de visão. E do outro lado tem ela já com a nossa cirurgia realizada. E agora, então, aqui, né? E aí, como é que a gente sai daquilo para isso, tá? Essa é uma das partes inéditas. Tem um gabarito. Isso aqui parece um GPS. Isso a gente encaixa do outro lado. Dá pra gente mostrar aqui também? Encaixa do lado de cá. Vamos voltar aqui para o outro lado. Então, era o rosto dela como estava, a face, e vocês colocaram, então... um gabarito para a gente poder... ajusta certinho aqui. Desse lado. Do outro já não encaixa, porque do outro está operado. O que esse gabarito fez? É uma das partes inéditas dessa cirurgia, é que esse gabarito propiciou que a gente colocasse as peças do quebra-cabeça no lugar certo. A gente fizesse um novo quebra-cabeças. Conseguimos mostrar aí? Conseguimos, né? Tá. Muito interessante. E aí, como que a gente faria para juntar tudo isso e corrigir o problema do outro lado? Então foram impressas na Alemanha, porque lá tem uma tecnologia que a gente está ainda desenvolvendo no Brasil, mas lá eles têm isso já de uma maneira mais fidedigna, que faz essas impressões não mais só em resina, igual a gente tem as impressoras domésticas, mas imprime em titânio. Então, vários pedaços dessa prótese foram impressos na Alemanha formando um quebra-cabeça. A gente chama de prótese tipo puzzle. Parece aqueles brinquedos de criança de encaixar, tá? E aí, durante a cirurgia dela, a gente foi montando esses pedacinhos dentro dela e reconstruindo a Stephanie para ela voltar a ter o lado direito e esquerdo da face iguais e reposicionar também os dois globos oculares para que agora ela já esteja se recuperando e voltando a enxergar sem enxergar tudo dobrado. É um processo de recuperação lento, vão aí em torno de 3 meses pelo menos, mas eu tô maravilhado com a rapidez do processo dela. Essa menina... Stephanie já está aqui para conversar com a gente. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite de vir, né? Porque, assim, o acidente foi gravíssimo. Eu lembro muito bem de quando a gente noticiou, a gente falou desse acidente, que a gente fala, né, desses acidentes, Stephanie. E você estava vivendo um momento feliz na tua vida. Você já ia se casar, né? Com certeza. O acidente ele foi em março, na verdade, e eu já faltava 2 meses só para o meu casamento, e foi os 2 meses que eu fiquei internada no Hospital do Coração. Você se lembra do momento do acidente, Stephanie? Não.
eu não me recordo de nada do acidente, nada do dia, nem de alguns dias seguintes, depois que eu acordei. Não me recordo de nada. Mas quando você acordou no hospital, o que você tem de memória? Você pensava que você tinha seu casamento, né? Você estava ali se preparando. O que você tem de memória de quando você acordou? Eu acordei e foi realmente um susto. Na verdade, eu imaginei que era uma coisa bem leve. Eu não estava entendendo muito bem. O pessoal comentou, minha família falava que tinha sido um acidente grave, mas para mim era só um pesadelo. Assim, eu ia acordar e ia voltar tudo ao normal. Mas aí depois eu fui entendendo que o meu rosto não estava do mesmo jeito, que eu não estava andando por conta de ter quebrado a perna, os punhos também. Então, assim, daí eu fui tendo a dimensão de como foi realmente o meu acidente. Aí eu entendi que teria que pausar um pouquinho os meus planos para fazer um tratamento. E desde então, já passou mais de um ano e meio quase, né? Isso. E como que foi todo esse processo? Como que você ficou sabendo que você faria uma cirurgia inédita? Então, foi muita pesquisa, né? O doutor Daniel, ele já tinha me atendido na emergência, na primeira cirurgia, então a gente manteve o contato e o meu neurocirurgião também recomendou ele. E aí eu entrei em contato com ele e com o doutor Ricardo, que são os dois bucomaxilos, e aí eles começaram a apresentar as melhores hipóteses para mim. Aí eles falaram que seria realmente uma cirurgia nova, mas que seria muito moderna, que teria menos chances de sequelas e tudo mais. Aí é um processo, é difícil, né? Porque querendo ou não dá um pouco de medo, mas confio muito nos profissionais, confio acima de tudo em Deus, que ele já tinha um plano, assim, já fez um milagre no acidente, só de eu estar viva. A gente tem uma tela do antes e depois, Stephanie, pra gente, dá pra gente colocar, ó lá, o antes e o depois da Stephanie antes da cirurgia. Nossa, uma grande diferença, né, doutor? Né? Kátia, ali ela estava só com 7 dias de pós-operatório, aquela foto depois. Hoje a gente está com 21 dias já da cirurgia. Ali a gente via que ela não conseguia nem abrir direito a pálpebra esquerda. E agora ela já está piscando a pálpebra esquerda. Então você vê que está recuperando, é uma recuperação lenta. Esses pacientes de politrauma, traumas graves, eles têm a vida interrompida e eles perdem a esperança muitas vezes, ficam afastados, alguns ficam depressivos em casa. Então acho muito importante essa entrevista, eu te agradeço estar fazendo essa entrevista, a matéria, porque outras pessoas em casa têm que saber que existe tratamento. A gente hoje tem condições de reverter muita coisa. E dar qualidade de vida. Profissionais estão correndo atrás para dar qualidade de vida, para dar esperança, né, doutor, para essas pessoas, porque vocês trabalham realmente com a esperança. Muito obrigada por vocês estarem aqui contando essa história linda da Stephanie, de força, de resiliência da Stephanie e também do senhor, doutor, que está correndo atrás para trazer então essa esperança, vida nova. A Stephanie já consegue enxergar, Stephanie? Já consigo, já voltou. Praticamente tudo normal. E o casamento? Casou? Não, ainda não. Ainda não? Vou aguardar minha recuperação e aí sim, noivo. sai casamento. A Stephanie tem que casar. Tá ali o noivo. Vamos lá, casamento. A Stephanie já tá quase pronta, né, doutor? Quase pronto. Mais um pouquinho já dá para ir pro álbum, né, de casamento. É verdade. É isso aí, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Boa sorte aí na sequência do tratamento. E quem sabe a gente volta pra contar essa história aí finalizada, encerrada. Obrigada. Com o casamento, viu, noivo? Por favor.